Hoje o vídeo é sobre as questões que eu particularmente achei mais fáceis na prova de matemática do Enem 2021. Assim como o vídeo que eu fiz de natureza, essas questões são as mais fáceis na minha opinião, o que não reflete a opinião geral do INEP, enfim, do TRI como um todo. Então é só pra gente conversar nos comentários sobre as questões que vocês acharam mais fáceis, comparar com essas que eu vou mostrar aqui, pra gente ter uma ideia geral da prova, do que todo mundo achou. Eu peguei a prova amarela, o caderno 5, e matemática foi uma área na qual eu me dediquei bastante durante o último ano, porque eu precisava acertar uma quantidade melhor de questões. Nessa prova eu acertei 35 questões, isso excluindo a questão que foi anulada, ou seja, eu acertei 35 questões de 44 questões válidas para correção, e as questões que eu achei mais fáceis foram as seguintes. Bom, na ordem do meu caderno de provas, a gente já começa com a questão 136, que foi essa questão que falou de algarismos romanos. E eu lembro muito bem de estudar isso, eu lembro da aula onde eu estudei isso na quinta série, atual sexto ano, já tô entregando a minha idade, eu tenho 22. Isso só pra tirar dúvida, porque eu faço muitas essas piadinhas nos vídeos, falando, ai, na minha época, não sei o que, eu sou velho de Enem, tenho 22. Mas eu achei essa questão fácil porque algarismos romanos é um assunto fácil, e o texto em si ensinava como esses algarismos são lidos, então eu achei essa questão bem tranquila. Próxima questão que eu achei bem tranquila foi a questão 140, essa questão que falou aí do gasto da obra, numa comparação entre gastos de um laboratório, e também eu achei essa questão fácil porque era só calcular e você precisava só de adição, né, adição e subtração. Isso é uma coisa comum no Enem. As questões de matemática, a maioria delas, se você consegue interpretar o que a questão está te pedindo, elas se tornam fáceis, porque o cálculo exigido no geral não vai ser tão complicado, salvo algumas exceções, obviamente. Outra questão que eu achei fácil foi a 141, porque foi uma questão que você só tinha que calcular a porcentagem. Assim, eu acho porcentagem é um assunto que no geral as pessoas acham fácil. Algumas pessoas têm dificuldade em fazer esse cálculo, mas eu sei que ele não é muito complicado, então como você só tinha que calcular, ele te dava um valor, você calculava quanto era 65% desse valor e depois quanto era 85% desse valor, e com esse intervalo você já conseguia resolver a questão, eu considero que essa questão foi uma questão fácil. Só um parêntese aqui no vídeo, essa não foi uma questão fácil, apesar de que eu achei tranquilo de resolver, mas assim, foi uma questão que eu vi que tá gerando polêmica. Eu não sei se foi só dentro de uma bolha que essa questão gerou polêmica, mas eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo sobre a questão do Lava Jato, porque pra mim foi bem tranquilo entender, por exemplo, ele falou que tem a lavagem simples custa R$20 e a lavagem mais cara custa 35. A primeira coisa que eu pensei foi, eu vou calcular qual é o número máximo das lavagens mais caras que esse cara pode fazer para chegar no valor mais próximo do lucro que ele quer. Então eu peguei 300, que foi o valor que ele queria alcançar naquele dia, dividi por 35, que é o valor da lavagem mais cara, e eu tive o total de 8 lavagens. E sobravam R$20, né, digamos assim, 300 dividido por 35, aí deu, né, 8 vezes 35 dá 280, ou seja, sobram 20. E aí a lavagem mais barata custa 20. Então, se essa pessoa fizer 8 lavagens que custam R$35 e uma lavagem que custa R$20, ela chega nos 300, ou seja, 9 lavagens. Mas eu vi na internet que tem muita gente, inclusive eu vi um cara que falou assim, até hoje não me desce ser 9 lavagens, mas eu não entendi qual foi a polêmica dessa questão. Então, se você calculou essa questão de outra maneira, comenta aqui embaixo como foi isso, pra gente ter uma noção melhor do que aconteceu aqui. Outra questão que eu achei bem fácil foi a 154, que é essa questão aí de vários gráficos, e é uma análise, né, de você saber montar um gráfico com os dados que foram te fornecidos, né, que te foram fornecidos. E eu achei essa aplicação bem tranquila. Outra questão que eu achei tranquila de resolver também foi a 160, essa aí do cara que faz academia, que é precisar reduzir a quantidade de frango. Outra questão que foi bem fácil, na minha opinião, foi a questão de escala. Então, né, questão de escala, no geral, é bem fácil.
e essa daí era aquela que era da torre, ele te dava as medidas todas certinho, então eu achei bem tranquilo. Outra questão foi a 165, essa que tá aparecendo aí na tela, também só uma análise de gráfico bem tranquila, eu achei essa questão bem fácil de fazer. E só, as outras questões eu achei de média para difícil. Tinham muitas questões que eram fáceis de você entender o que a questão queria, como fazer, mas eram trabalhosas, então questões trabalhosas eu não coloco como questões fáceis, porque quando a questão é muito trabalhosa, você pode acabar errando alguma coisa no processo, né, de fazer, porque é longo. E tinham outras questões que eram complicadinhas. E tinham questões que eram bem difíceis, mas eu acho que essas bem difíceis foram bem poucas nessa prova. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal se você tá chegando agora por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!